Batman é um dos personagens mais antigos da DC Comics, ganhando fama graças à sua narrativa excepcional, universo singular e elenco de apoio cativante. No entanto, o que realmente impulsionou a popularidade do Cavaleiro das Trevas são suas inúmeras adaptações ao longo dos anos, cada uma contribuindo para expandir o mito e a base de fãs do herói. Desde sua primeira adaptação em 1943 no seriado teatral Batman, o herói teve dezenas de adaptações em diversos meios. As diversas adaptações do Batman variaram em termos de popularidade e qualidade, com muitas sendo adoradas pelos fãs e outras amplamente criticadas. No entanto, uma tendência marcante, especialmente nas adaptações cinematográficas, é a violação do principal código moral de Batman: sua crença na inviolabilidade da vida humana. Traumatizado pela morte de seus pais na infância, Bruce Wayne jurou nunca tirar uma vida ou permitir que alguém morresse sob sua vigilância quando iniciou sua cruzada contra o crime. Esse princípio tem sido fundamental para o personagem desde o início de sua carreira. No entanto, muitos filmes ignoram ou violam abertamente essa ética por razões inexplicáveis. De onde surgiu a regra de não matar do Batman? Embora seja um princípio fundamental do personagem hoje, o Batman originalmente não tinha tais escrúpulos morais ao lidar com seus inimigos. Mesmo em sua primeira aparição em Detective Comics #27, Batman não demonstrou remorso quando seu primeiro inimigo, Alfred Stryker, caiu em um tanque de ácido e morreu, até mesmo afirmando que a morte do homem foi um fim adequado para sua espécie. Batman até matou em Batman #1, enforcando um dos homens-monstro em seu avião ou quebrando o pescoço de um vilão em Detective Comics #30. Não fazia parte do gênero mostrar misericórdia aos criminosos, com muitos heróis daquela época até usando armas de fogo. Então, como um personagem tão ambivalente em relação a qualquer morte cresceu para se tornar definido por sua falta de vontade de matar nos quadrinhos? A ideia se originou em Batman #4, onde Batman instruiu seu companheiro Robin a usar apenas a parte plana de sua espada em uma batalha, já que eles nunca matam com armas de qualquer tipo. Mas isso não foi devido a alguma grande e perspicaz revelação que o personagem teve entre seus encontros com os Homens-Monstros, foi devido ao mandato editorial contra Batman se tornar muito sombrio. Uma das editoras mais proeminentes da DC na década de 1940, Whitney Ellsworth, teve a ideia depois que a DC estabeleceu que seu herói principal, Superman, não matava. Ellsworth hesitou em fazer com que um de seus heróis de sucesso cometesse qualquer ato moralmente duvidoso que pudesse prejudicar os jovens leitores da empresa. O criador do Batman, Bill Finger, concordou com o sentimento. Havia também a questão de Robin, o menino prodígio. Certamente, o jovem ajudante e pupilo legal de um herói não deveria aprender que assassinato era uma ação apropriada contra qualquer inimigo. A escolha permaneceu em vigor por anos, antes das diretrizes restritivas da Comics Code Authority que poderiam tê-la estimulado. Embora a psicologia do Batman por trás da regra de não matar não fosse explorada até décadas depois, especificamente na Era do Bronze e na era pós-crise da DC, permaneceu uma constante que Batman poupava quase todos os seus inimigos se pudesse evitar, pois ele priorizava o valor da vida humana acima de qualquer outra coisa. Algumas adaptações negligenciaram completamente a única regra do Batman. Com o passar do tempo após a estreia de Batman nas páginas da Detective Comics, a popularidade do personagem dispararia e permaneceria no auge por décadas. Enquanto ele aparecia em seriados teatrais e de rádio, desenhos animados e até mesmo no show live-action Batman de 1966, o personagem não transcenderia verdadeiramente a cultura popular até o filme Batman de 1989, dirigido por Tim Burton. O filme trouxe Batman às suas raízes góticas com uma abordagem mais sombria que não havia sido vista pelo público em geral até aquele momento, redefinindo o herói para os dias modernos na cultura pop. Seria tão bem sucedido que teve uma sequência, embora este filme tenha sido um tanto controverso devido ao seu tom mais sombrio. Mais tarde veio a trilogia de filmes do Batman de Christopher Nolan, uma tentativa de uma visão realista do mundo do Batman. Apesar do sucesso desses filmes, eles tinham uma coisa em comum: eles não honravam a regra de não matar do personagem ou não estavam cientes disso. Os filmes de Burton tinham Batman despachando letalmente capangas vilões com um sorriso cartunesco e mostrando pouco ou nenhum remorso por matar alguém. É uma escolha bizarra, mas ao olhar para os bastidores do filme, fazia sentido. Tim Burton não era fã de quadrinhos e tinha lido muito pouco material do Batman antes de fazer filmes com o personagem. Seu conhecimento era limitado principalmente a The Killing Joke e aos primeiros quadrinhos da Era de Ouro, provavelmente aqueles criados antes da regra de não matar do Batman. Ao refletir sobre os filmes do Batman de Nolan, eles sofrem de inconsistências internas sobre a disposição do Batman de matar. Ele afirma que não é um carrasco e diz à Mulher Gato para não matar em Batman o Cavaleiro das Trevas ressurge.
Mas parece que essas declarações são mais regras suaves do que qualquer outra coisa, já que o Batman de Nolan tinha um pouco de sangue em suas mãos com os vilões Ra's al Ghul e, embora indiretamente, Duas Caras. Essa interpretação do personagem provavelmente não tinha uma regra rígida de não matar, em vez disso, buscava minimizar as baixas. Essa decisão também foi provavelmente estimulada por Christopher Nolan não ler muitos quadrinhos, em vez disso, decidiu dar seu próprio toque ao Batman. Batman vs Superman queria explorar uma visão mais sombria da moralidade do Batman. Um dos filmes de histórias em quadrinhos mais infames e excepcionalmente controversos entre os fãs, Batman vs Superman foi o segundo filme da formação do DCEU. Como o título dizia, o filme era sobre os melhores da DC Comics do mundo entrando em conflito sobre suas moralidades, com Batman tentando matar Superman, já que o primeiro via o último como uma ameaça que precisava ser tratada. O filme eventualmente fez os dois se reconciliarem e se tornarem aliados, com a Mulher Maravilha aparecendo para completar a icônica trindade da DC, para deter a ameaça do monstro do Wednesday. No entanto, o filme foi mal recebido por alguns devido ao conflito de títulos. O principal problema se resumiu a como o filme tratou a moralidade do Batman ao fazer o Cavaleiro das Trevas matar vários criminosos totalmente sem relação com o Superman. Ter o Batman se esforçando para infligir tanto dano aos outros enquanto reconhece a existência de uma regra de não matar foi certamente uma ideia única para o filme, mas não desinteressante. O diretor Zack Snyder escolheu deliberadamente adotar essa abordagem mais sombria para o Batman, já que a abordagem do DCEU sobre o personagem era mais semelhante à iteração que apareceu em The Dark Knight Returns. O Bruce Wayne deste filme era velho, cansado e passou pela morte de um Robin, o que o isolou do mundo. Snyder tinha um arco em mente ao desenvolver um Batman assassino. Embora fosse questionável introduzir o personagem dessa forma em um novo universo tão rapidamente, havia uma intenção compreensível por trás da escolha. O filme buscou deliberadamente dar uma nova guinada na moralidade do Batman, o que saiu muito diferente comparado a não ter conhecimento da regra de não matar do personagem ou ignorá-la. Algumas adaptações inesperadas mantiveram a posição do Batman contra a morte, embora muitas das adaptações mais proeminentes do Batman tenham tomado liberdades com sua regra de não matar por vários motivos, houve algumas que honraram a ideia disso por um motivo ou outro. O caso mais claro que vem à mente é Batman. A série animada, um programa amplamente amado por muitos e considerado a abordagem definitiva do Batman e seus mitos na adaptação. Embora ter personagens matando no programa fosse proibido, levando o elenco e a equipe a criarem atalhos como o aterrorizante Coringa em vez do príncipe palhaço do crime assassinando suas vítimas, isso permitiu que Batman a série animada abordasse explicitamente a relutância de seu personagem em matar, tratando-o com a ternura que merecia. Claro, algumas adaptações cinematográficas de Batman, O Cavaleiro das Trevas, trataram essa regra respeitosamente. Um exemplo surpreendente foi o filme Batman e Robin. Considerado por muitos como o pior filme da história do personagem, a má reputação do filme não é injustificada. Ainda assim, ele manteve a regra de não matar do Batman, fornecendo ao herói uma diretriz moral necessária. Batman e Robin foi o único filme live-action a reconhecer esse aspecto da moralidade do Batman por algumas décadas até que esse aspecto-chave do personagem do Batman foi trazido à tona e altamente utilizado em The Batman, de Matt Reeves. Ele gerou muitos conflitos interpessoais entre os personagens, especialmente Batman e Mulher-Gato, ao mesmo tempo em que atuou como uma parte fundamental do desenvolvimento de Bruce Wayne ao longo do filme.